assunto dos métodos diretos e indiretos da avaliação nutricional. O que esse assunto vai propor, né? O que quer dizer isso? É que nós temos várias formas de fazer uma avaliação nutricional. Algumas formas a gente consegue observar a composição corporal de uma forma muito direta, mas outras, como realmente a grande maioria dos métodos, a gente consegue fazer isso de uma forma mais subjetiva, de uma forma indireta, tá? Eu considero essa apostila uma das mais complicadinhas do semestre, com mais detalhes técnicos, tá? Então, é uma aula mais extensa. Vou dividir ela em duas partes, combinado? Então, vamos dar início aqui falando então dessa tabela, tá? Não é para decorar a tabela, é para vocês entenderem. Aqui eu estou mostrando todos os métodos existentes para avaliar, né, composição corporal, para fazer uma análise da composição corporal. São muitas técnicas, né? Então vamos aqui desde o método direto, que é a dissecação de cadáveres, tá? Até a bioimpedância, que é um método duplamente indireto, muito utilizado pelos nutricionistas. Então, aqui no método direto, por que ele tem esse nome? Porque o observador tem as informações em loco, né? Então, ele consegue abrir e ver os diferentes tecidos. Ele pesa e sabe quanto que aquele indivíduo tem de tecido muscular, quanto que ele tem de massa óssea, quanto que ele tem de massa de gordura, certo? Já nos indiretos, que é a grande parte da aula de hoje, olha aqui ó, quanta técnica diferente nós temos. Aqui a gente tem informações com variáveis, tá? Então aqui, para eu entender esses métodos, eu vou lembrar de alguns conceitos de domínio físico e químico, tá bom? Porque vai lançar a mão de pressupostos biológicos, de algumas informações que a ciência já tem, tá? Então, para a gente estimar os componentes de gordura e de massa livre de gordura. E no duplamente indireto, também é para uma boa estimativa, né, dessas variáveis, né, massa livre de gordura e gordura, mas através de equações, né? Então, associado com procedimentos indiretos, mas ele é chamado de duplamente indireto, porque ele vai também associar com algumas regressões matemáticas. Então, a gente vai falar agora, né, de todos eles, começando pelos diretos, então, que tem dissecação de cadáveres ou extração lipídica, né, para a gente ver de forma mais precisa, por isso ele é classificado, né, classificado como direto, mais precisa do conhecimento dos componentes corporais. Então, aqui eu consigo ver na estrutura química, por exemplo, quanto de água, quanto de lipídio, quais os minerais mais abundantes, quanto de proteína, ok? Então, é importante para a ciência, né? Dar um suporte técnico para as outras técnicas. A gente não vai abrir ninguém, né? Porque a gente está falando de cadáveres. Então, isso foi importante, esse tipo de método é importante para dar um suporte para as outras técnicas que já são conhecidas. Então, a estrutura anatômica, por exemplo, quanto que eu tenho de tecido muscular, de tecido adiposo, tá? De tecido ósseo. Claro que a bioética nos impede de colocar isso em prática, né? Isso é puramente para a ciência, certo? E os métodos, então, indiretos, como eu falei, são vários. Vamos começar aqui pela pesagem hidrostática, tá? Então, ele está baseado, né? O seu princípio é o princípio da densidade, tá? Densidade dos corpos, e você estudava física lá na escola e achava, né, que não ia precisar para nada. Olha aí, ó. Então, a densidade do corpo é estabelecida pela densidade de vários componentes corporais. Então, o nosso corpo totalmente submerso, tá? Numa força contrária da água, tá? Então, aqui, já tá vendo, ó, hidrostática, né? Então, eu tenho uma estimativa do percentual de gordura através dessa relação do peso corporal menos o volume corporal. Então, aí eu acho a densidade. Achar o peso corporal do indivíduo é fácil? Sim, né? Eu coloco ele na balança e vejo quanto que ele está pesando naquele momento. Agora, achar o volume corporal, aí sim eu vou conseguir fazer de acordo com a pesagem hidrostática. Eu vou conseguir ver quanto de água que eu estou deslocando na medida que eu estou submergindo esse indivíduo na água. Nossa, professora, que confuso, como que é isso? Então, a gente vai ver, aqui ó, é a figura, mas vamos analisar aqui primeiro. O volume
é achado como, né? É o peso real do indivíduo, o peso da água, menos, né, o peso da água, dividido pela densidade da água. Então, essa densidade da água é uma densidade já conhecida, porque a água desse tanque, ele já tem as variações de temperatura, impurezas, ali tudo controlado, então não é no piscinão da nossa casa, tá? De plástico, então tem que ser medido e controlado essas condições, tá? E vai saber o que? Se o indivíduo submerso na água totalmente, né? Com uma cadeira específica, que também se conhece o peso dessa cadeira para poder estimar e ver quanto de água é deslocado, porque a gente sabe que, né, não se ocupa, né, dois indivíduos, né, não ficam juntos no mesmo espaço, certo? Então, no momento que a gente está colocando o indivíduo na água, essa água está se deslocando, certo? Então, aqui você vê como é bem antiga essa técnica, né? Tem essa foto aqui antiga, essas aqui são um pouco mais atuais. Então tem uma medição, ó, um relógio que vai ver esse peso, tá? E aqui a cadeira tubular, você coloca um indivíduo sentado aqui e eles, né, com o mínimo de roupa possível, até para também não ter essa influência do peso. E você submerge ele totalmente na água e vai calcular quanto de água se deslocou para achar esse volume e posteriormente essa densidade. Então, primeira limitação disso é o custo, né? Não é nada barato, né? Também ter essa pesagem hidrostática, né? Essa balança tubular aqui, tá? Tem alto custo. O profissional tem que ser treinado, né, para saber fazer essa avaliação. E também tem que ter uma boa vontade do avaliado, né? Não é todo mundo que a gente consegue fazer esse tipo de avaliação. Então, a gente é mais utilizado na pesquisa mesmo, na ciência, como todos aqui, quase todos dos métodos indiretos, né? São mais voltados para a pesquisa científica. Então, aqui o avaliado, ele tem que estar adaptado ao meio aquático. Se ele tiver, assim, uma fobia de água, ele já não vai conseguir fazer. Por quê? Porque se repete esse procedimento de 8 a 12 vezes para tirar a média. E por que que se repete tanto essa pesagem, mais ou menos aí 10, 12 vezes? Porque ela tem que conseguir fazer uma expiração completa, ou seja, colocar todo o ar dos pulmões para fora. Eu não posso considerar também o volume de ar residual do meu pulmão. Olha que interessante essa técnica, né? Então, esse valor vai ser descontado depois, tá? E assim como a temperatura e a água, né? A temperatura da água que também é registrada para corrigir a densidade no final. Então, existe um software que faz esse cálculo, mas aqui é esse princípio, né? Então, esse paciente tem que fazer, né? Ficar segurando o ar, né? E só que antes dele segurar o ar e ser submerso, ele tem que ter colocado todo o ar dos pulmões para fora. Vamos passar para o próximo, então, que é a ultrassonografia. Esse nome já é mais conhecido, né? Certamente vocês já fizeram ou conhecem alguém que já fez uma ultrassonografia, né? O que faz a ultrassonografia, então? Ela vai medir a distância entre a pele e as outras camadas, as camadas de tecido muscular e tecido adiposo. Essa medição é através de ondas sonoras, tá? Então, por uma energia que é refletida ao receptor e convertida como uma energia elétrica, tá? Então, ela vai avaliar a espessura desses diferentes tecidos, tá? Corporais, e depois vai conseguir mapear o que é músculo, o que é gordura, tá bom? Então, vai classificar esse padrão, né? Essa mudança de padrão, que é bem importante. Então, tem uma alta confiabilidade, porém, é caríssimo, tanto que a gente só faz ultrassom realmente, né, em alguns casos específicos. Ninguém faz ultrassom para fins de avaliação nutricional, né, para ver se realmente tem boa massa de gordura ou boa, né, quantidade ideal de massa de gordura ou de massa muscular, né, só quando tem suspeita de alguma coisa. Então, é feito ultrassom às vezes de abdômen total, quando a pessoa tem queixa de dores, para saber se tem gordura subcutânea em excesso, até em gordura visceral, por exemplo, mas não é uma coisa rotineira, né? Normalmente o plano de saúde às vezes até demora a liberar, né? É um procedimento caro.
Vamos para o próximo. O DEXA, né, que tem esse nome grandão aqui, ó, absortometria, desculpa, radiológica de dupla energia, que a gente chama por DEXA, né? Ele é bem mais conhecido como DEXA. Então, ele vai distinguir o conteúdo mineral ósseo dos outros tecidos através da emissão de raio-x, tá? Então, ele faz uma varredura no corpo, identificando ali o que é conteúdo mineral ósseo através de picos fotoelétricos. Claro, é de baixa e alta energia, vai atravessando o corpo, né? O indivíduo não sente, tá? Então não tem dor, nada, né? Essa emissão aqui desses picos fotoelétricos não tem nenhuma sensibilidade para o indivíduo e vai identificar o que é o mineral ósseo. Então ele vai converter esse raio-x nesses picos fotoelétricos e fazer, então, essa varredura, nos mostrar, né, o que está acontecendo. Então, aqui é como se fosse um scanner, né? A pessoa está sentada, deitada nessa posição, vai passando esse braço aqui, ó, fazendo uma leitura de todo o corpo do indivíduo, tá? Então, e joga essa informação para o computador, para o software. Então, consegue analisar a composição corporal pelos segmentos, ele não vai ser invasivo, né? Então, não fura a pessoa, ela não sente dor, nada disso. E o negócio é que ele tem, né? É bem preciso, bem específico, mas ele tem uma pequena exposição, uma radiação, porém é muito pequena essa radiação, tá? Não é traumático, igual a pesagem hidrostática. A pesagem hidrostática, 12 vezes ali, eu acho bem traumático, né? Não dá para fazer com todo tipo de avaliado, por exemplo. Aqui já dá, né? Então a pessoa fica deitada aqui tranquilamente e vai avaliar também gordura visceral. Olha que interessante. A limitação é para alguns obesos graves, assim, os obesos mais mórbidos, que realmente eles não cabem na maioria dos scanners, assim, na maioria dos DEXAs, tá? Porque esse braço não é tão comprido, né? Então ele não consegue fazer uma varredura total da massa de gordura do indivíduo, então ele não é tão específico para obesos mórbidos. Então a limitação aqui realmente é ter a versão adequada do programa, do software. Então aqui já começa que é um produto, né, um custo muito alto, muito caro. Dificuldade, então, das pessoas que eu falei acima de 150 quilos. Ele vai subestimar um pouco a massa magra proporcional ao IMC, então ele superestima, né, quando os indivíduos são muito pesados, ele joga isso para mais, tá? Como se tivesse mais massa muscular do que tem, tá? Então ele superestima um pouco, por isso que não dá muito também para usar em obesos, tá? Mas essa precisão vai depender do nível de hidratação da massa livre de gordura, fat, né, free mass, tá? Vamos passar o próximo, então. Vocês estão vendo que todos eles são bem técnicos, né? Ainda como um método indireto, esse também acredito que vocês já ouviram falar ou já conhecem alguém que já fez, né? Que é a tomografia computadorizada, né? Uma tomografia, todo mundo sabe que também tem um alto custo e que ele também faz um mapeamento, né? Ele vai fazer o quê? Uma seleção de imagens através de fatias do corpo. É como se a tomografia visse certas fatias, né? Ele vai identificar ali através de raio-x também, tá? Várias partes do tecido com densidades diferentes. Nossa parte do corpo não tem a mesma densidade única, aonde eu tenho mais gordura, onde eu tenho mais massa muscular, onde eu tenho mais água, né? Então são massas de densidades diferentes. Então essa técnica é bastante precisa para qualquer parte do corpo, mas especialmente para a região abdominal. Então aí é bem interessante, né, quando a gente fala de gordura visceral, mas ela tem uma radiação um pouco maior do que o DEXA, tá? Então ela expõe o indivíduo a uma radiação ionizante, tá? Então aqui ela tem, né, vai produzir essas imagens bidimensionais, então consegue ver através desses cortes transversais, né, os médicos conseguem identificar até se tem uma massa, um tumor, né?
porque é mais utilizada a tomografia para isso, né? A gente não utiliza na prática para fins de avaliação do nutricionista, né? De composição corporal. Pode ser repetido para várias partes do corpo, então a gente pode ter tomografia no cérebro, no tórax, né? Na coluna, certo? Então, lembrando sempre que tecidos de composições diferentes, eles vão absorver essa radiação de forma diferente também, né? Então, aonde eu tenho mais gordura, eu tenho menos água, aonde eu tenho mais água, eu vou absorver essa radiação de uma forma diferente, por isso se produz imagens que conseguem perceber as densidades diferentes através de feixes de raio-x. Então, aqui, ó, uma imagem clássica, né, de uma tomografia, dá para perceber aqui que seria o tórax, conseguem ver, né? Então a pessoa está deitada, aqui ó, coluna, tá, a vértebra, e aqui ó, seria o tórax com as nossas costelas, tá? Consegue ver aqui? Então aqui consegue identificar os órgãos, ok? E vai perceber se tem algum excesso de gordura ou de massa, alguma coisa desse sentido, tá? Então na prática não se utiliza, né, como prática do nutricionista. Vocês estão vendo que é uma prática mais para ciência ou para achados médicos, clínicos. Vamos dar seguimento aqui, então, mostrando então, como ela é um ponto interessante para avaliação de gordura abdominal. Então, esse aqui eu até tirei de um congresso, eu gosto dessa imagem, embora ela esteja escura, mas porque ela mostra exatamente que nesse ponto, a nível da L4, né? Então, quando se posiciona e faz a tomografia nessa região abdominal, na lombar 4, né, na vértebra L4, ela tem uma boa especificidade para gordura abdominal central, tá? Para gordura visceral. Ela vai dar bem essa região ali, a quantidade de gordura, tá? Para a próxima aqui, então, nosso próximo método é a ressonância magnética, que vai identificar a diferença dos tecidos adiposos, né, total e subcutâneo, ósseo e muscular. Então, tem uma excitação dos átomos de hidrogênio presente nos tecidos, que nossos tecidos são formados por vários átomos de hidrogênio, né? Somos formados, lembra que nós falamos na aula passada, né? Somos basicamente carbono, oxigênio, hidrogênio, cálcio, fósforo, certo? Então, a ressonância magnética, ela vai identificar esses tecidos por uma excitação desses átomos de hidrogênio estão presentes nesse tecido através de uma radiação eletromagnética e vai identificar a massa de gordura, tecido ósseo e massa muscular também. Então, a parte de musculatura vai ser identificado e jogado as imagens para o software. Então, aqui, a ressonância, né, a máquina da ressonância, o indivíduo entra aqui, né, na máquina, não pode se mexer muito, tem que ficar imóvel. É bem próximo aqui, né? Então, pessoas que têm uma fobia, assim, uma claustrofobia de ficar muito próximo, né? Ficar muito fechado já tem essa limitação, né? E o interessante aqui é mostrar que eu consigo, né? Se ficar muito próximo, eu consigo ficar imóvel aqui e essa máquina faz a leitura, mas tá vendo? Tem eletrodos, né? O indivíduo tá aqui preso também com esses eletrodos e ele vai receber o computador recebe toda essa informação. Agora aqui, gente, faz aí o meu asterisco, N de Natália, aí, importante, porque esse nome, hidrometria, vocês adoram confundir com pesagem hidrostática, né? Falar, tudo na água, né? Hidro. E vocês se embananam todo, mas não tem nada a ver, são métodos muito diferentes. O que eles têm em comum é que os dois são indiretos, ponto. Mas aquele, né, a pesagem hidrostática é na densidade, eu tenho que conhecer o volume corporal. Esse aqui não. Esse aqui eu tenho como, né, eu tomo como conhecimento a quantidade total de água dentro do meu corpo. Eu não coloco o indivíduo em piscina nenhuma, tá bom? Conheço a quantidade total de água do organismo, que a gente já consegue estimar, nós já temos essa informação, e a partir disso eu vou estimar a massa livre de gordura da pessoa, tá? Então, consigo determinar a água total utilizando um marcador. Então, a gente vai ter aqui uma quantidade de água no corpo do ser humano, né, do indivíduo adulto, é constante, eu já falei que é em torno de 73%, lembram?
e dentro dessa massa livre de gordura, e o indivíduo vai tomar então um marcador, uma água que é, né, destilada, tá? Então ele vai receber um isótopo de hidrogênio, tá? E ele vai ter que ficar em repouso e depois se coleta urina ou sangue dele para se fazer essa identificação. Então, no procedimento, ele vai fazer uma ingestão oral, ou pode ser intravenosa também, pode ser subcutânea desse marcador, tá? E essa para poder ingerir esse isótopo de hidrogênio, ou então óxido de deutério, que também se utiliza, tá? E aí essa amostra de urina vem depois de 4 horas. Então esse indivíduo tem que ficar em repouso por 4 horas, esperar. Por que 4 horas? Para esperar que esse isótopo se espalhe, né, em todo o corpo e toda a água corporal. E depois se coleta sangue ou urina para avaliar a absorção dessa substância marcadora no organismo da pessoa, tá? Então, aqui já é invasivo, certo? Né? Porque tem que ter, né, se for, a não ser que seja oral, né? Mas já vai identificar depois na amostra da pessoa por sangue, ou se for uma administração intravenosa, que é mais rápido um pouco, né? Então tem que esperar 4 horas para esse equilíbrio dos isótopos e depois retirar essa amostra. E aí, o que eles fazem com isso? Aí eles vão em cima do nosso conhecimento prévio, que eu falei que 73% da nossa massa livre de gordura era água, certo? Então, triglicerídeo não tem água. Triglicerídeo é triacilglicerol, né? É uma molécula de glicerol, certo? E o restante é carbono, mas não tem água, tá bom? E então se faz essa conversão. O que é a massa livre de gordura aqui? Tá? É a água total em litros dividido por 0,73. Da onde eu tirei esse 0,73? Essa constante daqui, ó, 73%, né? Então, como vai ser um percentual? 0,73 para eu identificar quanto é a minha massa livre de gordura, que é o que eu quero identificar na minha conta, tá? Fiquem tranquilos, vocês não precisam decorar, a gente não vai ter esse tipo de cálculo na prova, eu quero só que entenda os princípios. Os princípios vocês precisam saber, tá bom? Não vai precisar fazer esse cálculo na prática, porque nenhum nutricionista faz esse cálculo na prática, né? A gente tem isso no software. Mas eu quero que você entenda o princípio das leis, né? Baseado em que esses métodos indiretos eles acontecem, tá? O que está investigando aqui? Então, aqui o conhecimento que nós somos 73% de água na nossa massa livre de gordura. Então, conhecendo aqui esse valor da Fat Free Mass, né? Massa livre de gordura, eu vou saber, então, quanto eu tenho de gordura corporal. Por quê? Mais uma vez, né? O peso corporal do indivíduo é o peso de tudo, massa de gordura e massa livre de gordura, certo? Eu vou pesar essa pessoa na balança, vamos supor que ela tenha 80 quilos e ela tenha de massa livre de gordura 50 quilos, por exemplo, tá? Juntando massa de muscular, óssea e tudo mais. Então, quanto que ela vai ter de gordura corporal em quilos, certo? 30 quilos de gordura corporal. É assim, tá? Então, conhecendo o peso, a massa livre de gordura, é só o subtrair do peso total, que eu vou achar o que sobrou é gordura corporal. Beleza, gente? Um pouco de informação demais, né? Eu sei que vocês devem estar um pouco cansados. Essa aula realmente tem bastante informação técnica, então por isso eu vou pausar por aqui e depois nós damos seguimento neste conteúdo.